Em Illinois, Irene e Franklin estão casados e felizes há quase 50 anos. Uma noite, Franklin percebe que Irene está comendo pouco e se preocupa com sua saúde. Irene desvia das perguntas e pede para ver as estrelas. O casal vai ao galpão e move várias coisas para revelar uma porta secreta. Eles descem as escadas, atravessam um túnel e encontram outra porta, que os leva a um estranho cômodo. Luzes misteriosas brilham ao redor enquanto são teletransportados, fazendo Franklin passar mal. Eles chegam a um deck de observação em outro planeta, com uma vista deslumbrante do céu. Momentos depois, Franklin quer voltar, mas Irene quer ficar mais um pouco. Franklin aponta que, desde que Irene caiu no ano passado, ela tem insistido em vir mais vezes. Eles já estiveram ali 865 vezes desde que descobriram a porta, e nada de novo aconteceu. Então, Franklin está cansado. Ele sugere que talvez seja hora de contar a alguém sobre a porta, mas Irene acha que eles precisam resolver o mistério sozinhos. Ao retornarem, eles não percebem que o vizinho Byron os observa à distância. No dia seguinte, Franklin vê Byron cortando sua grama e reclama, considerando isso uma invasão em vez de ajuda. Após uma conversa de rotina, o casal se despede, e Byron corre de volta para sua casa, espiando o jardim de Franklin pela janela, comentando que ele mentiu sobre seu cortador estar quebrado. A esposa de Byron, Jeanine, está cansada da obsessão do marido com os vizinhos, mas ele insiste que há algo escondido no galpão. Ele também deseja se candidatar a vereador, o que deixa Jeanine incerta. No centro da cidade, Franklin deixa Irene no hospital para alguns exames de rotina. O médico pergunta se Irene está se alimentando, se exercitando e fazendo fisioterapia, mas ela evita responder. Isso só aumenta a preocupação do médico, que sugere cuidados em casa, já que Franklin não consegue mais cuidar dela sozinho. Enquanto isso, Franklin almoça com a neta Denise. Denise está preocupada porque um vizinho a contatou nas redes sociais, dizendo que o casal costuma sair para passeios no meio da noite. Ela acha que eles deveriam se mudar daquela casa antiga, mas Franklin recusa. Após os exames, Irene visita um asilo. Ela conversa com a enfermeira Chandra e visita uma velha amiga que tem problemas graves de memória. Irene aproveita para contar à amiga sobre o teletransportador, mas esta esquece em segundos. Franklin chega em casa à noite e percebe que esqueceu de buscar Irene, então volta para encontrá-la esperando do lado de fora. No caminho de volta, o caminhão fica sem gasolina, pois Franklin esqueceu de abastecer. Aproveitando que a casa está vazia, Byron entra no galpão para investigar. Ele deixa o celular cair em cima de algumas lâmpadas ao receber uma mensagem de Jeanine e não tem outra escolha a não ser sair. Mais tarde, naquela noite, Irene diz a Franklin que, quando ela morrer, ele deve vender a casa e continuar vivendo. Depois que Franklin adormece, Irene escreve uma carta pedindo desculpas pelo que está prestes a fazer. Ela explica que está cansada de esperar e que precisa tomar uma decisão enquanto ainda pode. Em seguida, ela vai pelo túnel até o deck de observação e se prepara para abrir a última porta, decidida a sair. Nesse momento, uma pessoa aparece atrás dela, ofegante e pedindo ajuda. Na manhã seguinte, Franklin encontra Irene rastejando pelo jardim. Ela conta sobre a pessoa misteriosa. Então Franklin pega o martelo e desce para o túnel, onde encontra o homem. Ao tentar movê-lo, Franklin percebe que há sangue em sua mão, mas não encontra nenhum ferimento. Eles levam o homem para a sala, mas não conseguem encontrar a origem do sangue. Franklin acha que o homem é apenas um viciado perdido e não acredita em Irene quando ela diz que o encontrou no deck de observação. Ele decide chamar a polícia. Irene entra em pânico e insiste que o estranho faz parte do mistério, então eles o escondem no andar de cima. Quando o policial Thomas chega, Franklin diz que o intruso fugiu. Thomas ainda quer dar uma olhada, então Irene fala com ele em particular. Ela diz que Franklin não está mentalmente bem e que ultimamente tem tido alucinações, o que faz Thomas ir embora. Enquanto isso, na Argentina, Tony termina de jantar com sua mãe, Stella, e finge que vai para a cama. Na verdade, ela escapa pela janela para se encontrar com um colega. Ela mostra a casa para o garoto, mas ele insiste em entrar na capela ao lado. Tony se senta ao lado dele e tenta beijá-lo, mas ele recua, admitindo que está ali apenas por uma aposta. Todos dizem que o avô de Tony fazia parte de um culto e que a casa é assombrada. Nesse momento, Stella os encontra e os expulsa. Então, ela abre uma porta secreta na parede e entra em um corredor que leva a um teletransportador igual ao de Franklin. Ela remove um azulejo e verifica um estranho objeto luminoso. No dia seguinte, Stella não consegue encontrar Tony em lugar algum e sai de caminhonete para buscá-la, encontrando-a tentando fugir. Ela traz de volta, e toma um café da manhã em uma lanchonete, onde Tony desabafa sobre sua solidão e dificuldade em fazer amigos. Stella concorda que é difícil viver isolada,
mas insiste que é o dever da família proteger o segredo. Stella interrompe a conversa com Tony quando o celular dela alerta sobre um intruso em casa, na capela. A porta secreta foi aberta. Momentos depois, Stella retorna e se prepara com uma arma para encontrar o intruso. No entanto, é apenas seu amigo Cornelius, que fala em latim e pergunta se ela está treinando Tony. De volta a Franklin e Irene, eles examinam os pertences do estranho e encontram um livro, um tablet esquisito e algumas moedas de ouro. De repente, ouvem um barulho e percebem que o homem está tentando sair da cama, mas o empurram de volta ao notarem que ele está com febre. Irene acredita que isso é semelhante a um vírus que teve no passado, mas eles não têm mais o remédio certo. Então, Franklin sai para ir à farmácia. Quando chega, o balconista liga para o médico para obter autorização. O médico pede para falar com Franklin e ele recebe más notícias sobre a saúde da esposa. Ao sair, Byron se aproxima pedindo apoio para sua campanha. Franklin diz que não gosta dele e vai embora. Então, Byron forja sua assinatura. Mais tarde, Giannini conta a Byron que viu a polícia visitando seus vizinhos em casa. Irene encontra uma foto dentro do livro, mostrando o homem com um bebê, com o nome Gabriel escrito embaixo. Ela ouve o homem tossindo sem parar, então prepara uma infusão especial para ele e lê o livro enquanto ele descansa. Eventualmente, o estranho acorda e se apresenta como Jude. Ele não sabe de onde veio, apenas se lembra de montanhas frias e chuva. De alguma forma, ele caiu e tudo ficou escuro até que alguém o carregou. Quando Franklin volta, ele confronta Irene sobre sua saúde. Para acalmá-lo, Irene come mais e promete seguir todas as recomendações médicas, desde que Franklin apoie sua busca por respostas. Eles alimentam Jude e trancam o quarto antes de irem dormir. No meio da noite, Jude destranca a porta e foge, roubando uma faca na cozinha. Ele se esconde no banheiro, onde remove um pequeno objeto brilhante de sua perna e o destrói, depois de jogá-lo na pia. Em seguida, ele deixa a casa. Na manhã seguinte, Cornelius insiste que Tony precisa de algo chamado perdisco, porque ela é a próxima na linhagem. Mas Stella discorda. Então, Cornelius dá a Stella uma missão especial, explicando que ela deve encontrar o filho de uma pessoa importante que eles conhecem. Ela também deve levar Tony, caso contrário, Cornelius a levará à força. Após Cornelius ir embora, Tony pergunta o que é um perdisco. Stella explica que é um rito de passagem, pedindo para ela arrumar suas coisas, pois vão viajar. Elas entram no corredor secreto da igreja e, usando um painel escondido, Stella escolhe o destino. Elas entram no teletransportador e, após alguns segundos, aparecem nos Estados Unidos. De volta a Franklin, ele leva as misteriosas moedas a uma loja de penhores. O comerciante diz que são dobrões espanhóis dos anos 1700, mas não consegue identificar onde foram cunhadas. Em casa, as luzes começam a piscar misteriosamente. Quando o casal vai verificar, Jude ainda está em seu quarto. Eles o levam para tomar café da manhã, mas ele acaba vomitando no carro. Após um banho, Jude veste as roupas que Irene deixou para ele. Ao tocá-las, ele se lembra de estar sendo perseguido e atacado por outro homem. Depois, Jude vai à cidade com Franklin, supostamente para fazer alguns recados. No entanto, Franklin para o carro na estação de ônibus e oferece a Jude $5.000 para que ele vá embora. Quando Jude está prestes a embarcar, Franklin se arrepende e o faz voltar com ele. Em casa, Irene vasculha o quarto de Jude e encontra um frasco com uma estranha esfera brilhante. Ela coloca a esfera em uma mesa, que desaparece imediatamente, deixando apenas os objetos que estavam em cima dela. Nesse momento, Denise chega para uma visita e Irene corre para esconder a esfera. Denise encontra o livro com a foto. Então Irene finge que comprou o livro usado e que a foto já estava ali. Quando os homens retornam, Irene diz a Denise que Jude é o novo cuidador deles. Denise continua desconfiada e, após o jantar, em vez de voltar para casa, decide ficar na cidade com uma amiga. Mais tarde, Irene conta a Jude sobre seu filho que tirou a própria vida quando Denise tinha apenas 5 anos. Em troca, Jude explica que o homem na foto é seu pai, Gabriel, que o abandonou quando era jovem. Jude acha que foi enviado para encontrá-lo, e Irene concorda em ajudá-lo. No banheiro, Franklin encontra a faca ensanguentada. Ao ligar a torneira, ele vê fragmentos do estranho objeto brilhante emergindo, mas, antes que possa examiná-los, a água os leva. No parque, Byron está colocando mais cartazes para sua campanha, quando recebe uma ligação do comitê. Eles descobriram que ele falsificou algumas assinaturas, então o forçam a abandonar a campanha ou enfrentar consequências legais. Naquela noite, ele decide invadir novamente o galpão de Franklin, e desta vez, encontra a porta secreta, entrando no corredor e descobrindo o teletransportador também. Na manhã seguinte, Jude leva o frasco com a esfera brilhante e a enterra no jardim. Nesse momento,
Byron o encontra, fazendo muitas perguntas. Jude diz a Byron que é apenas o cuidador e sai. Mais tarde, após Jude tomar café, Franklin rouba a caneca e a leva até Thomas, pedindo que verifique as impressões digitais enquanto explica o que viu no banheiro. No entanto, Thomas acha a história absurda e comenta que Irene pode estar certa ao dizer que Franklin não está mentalmente bem. Enquanto isso, Jude e Irene vão à biblioteca e pedem ajuda para identificar o homem da foto. A bibliotecária encontra uma correspondência online em um jornal antigo. Descobre-se que o pai de Jude foi preso há muitos anos e também sofria de amnésia. Quando o casal retorna para casa, Franklin confronta Irene sobre a mentira que ela contou a Thomas, lembrando que Jude não é um substituto para o filho deles que morreu. Irene se recusa a ouvir, então Franklin, furioso, sai para dirigir e esfriar a cabeça, e vê Byron queimando todos os seus cartazes de campanha. Enquanto isso, Tony e Stella encontram um contato deles, Nick, que os leva para dentro de um antigo armazém onde uma máquina calcula alguns números para restringir a área de busca. No entanto, ainda é uma zona muito grande para encontrar uma única pessoa, então Nick terá que acompanhá-los. Com sua van equipada, eles conseguem refinar o sinal ainda mais. O trio parte junto e, durante o trajeto, Tony descobre um baú cheio de armas. No asilo, Chandra é demitida por ser flagrada roubando dos pacientes. Ela decide visitar Irene e fica desapontada ao descobrir que Jude já é o novo cuidador deles, mas deixa seu cartão de visitas de qualquer forma. Antes de sair, ela finge que vai ao banheiro e começa a vasculhar em busca de algo para roubar. Algum tempo depois, Irene pede para Jude atender o telefone, pois ela está tomando banho. É o atendente da loja de penhores, que encontrou um comprador para as moedas. Jude finge ser filho de Franklin e pega o número do comprador. Em seguida, liga para o número e pergunta por Gabriel, mas o homem do outro lado diz que ele está enganado. O homem também diz algumas palavras em latim que coincidem com o que Cornelius disse a Stella, assustando Jude, que desliga e mente para Irene, dizendo que era apenas um operador de telemarketing. Antes de dormir, Irene dá algum dinheiro a Jude como agradecimento pelo trabalho que ele tem feito em casa. Mais tarde, Jude percebe que seu tablet está desaparecido e desconfia que foi Chandra quem pegou. Ele pega o cartão de visitas dela e sai para procurá-la, mas acaba se perdendo e entra em um bar para pedir direções. Denise está no mesmo bar com uma amiga, então eles acabam saindo juntos e se divertindo. Jude está tão animado que concorda em subir ao palco para karaokê, mas ele canta algo lento em latim. Todos olham para ele como se fosse um estranho. Então, quando Denise se distrai, Jude sai do bar. Na sala de sinuca, Franklin está jogando sozinho até que Byron chega e o acusa de chamar as autoridades sobre a assinatura, mas Franklin jura que não fez isso. Os homens acabam jogando sinuca juntos e conversam sobre suas esposas. Franklin não tem certeza se Irene ainda o ama, e Byron explica que Jeanine era viúva quando a conheceu. Então até hoje ele se sente como um prêmio de consolação. Eles ficam bêbados e Byron confessa que viu a sala secreta no galpão. Então Franklin concorda em mostrar mais. No meio da noite, Irene acorda e percebe que Jude e Franklin ainda não voltaram. Então ela sai com seu carro antigo para procurá-los. Pouco depois que ela sai, Byron e Franklin chegam e entram imediatamente no teletransportador. No entanto, nada acontece, e agora Byron acha que este lugar era uma espécie de masmorra secreta o tempo todo. De volta a Jude, ele está andando pela estrada e fica assustado quando vê um carro de polícia, então tenta correr. O policial vai atrás dele e o agarra, o que faz Jude lembrar do seu atacante. É revelado que ele havia esfaqueado o homem várias vezes, explicando sangue em suas roupas. O policial prende Jude no momento em que Irene passa por aquela área. Na delegacia, Irene está desapontada por Jude ter fugido e exige a verdade. Jude explica que, durante toda sua vida, foi mantido em um complexo isolado no meio do nada para proteger a porta misteriosa. Existem muitas delas e ninguém sabe quem as construiu ou por quê, mas elas são muito antigas. O planeta que Irene vê é apenas um deserto onde as coisas vão morrer. O homem que Jude matou era um guarda que tentou impedi-lo de escapar, e se os membros de sua organização o encontrarem, eles também o matarão. Jude acredita que Gabriel passou pela porta e é por isso que ele a usou em sua busca. Então Irene consegue convencer o policial a deixar Jude ir embora. Enquanto isso, o grupo de Stella chega a uma torre de transmissão, e Nick começa a escalá-la para hackear. Tony tenta tirar uma foto,
mas Stella impede de postar algo nas redes sociais. Quando Nick recebe uma notificação da torre, um trabalhador de utilidade chega, então Stella rapidamente o derruba e o tranca em sua van. Depois, o trio sai enquanto Nick anuncia que estão indo para Illinois. Algumas horas depois, Stella pede a Nick para pegar outro caminho e parar perto da floresta. Ela anda entre as árvores, lembrando-se de quando veio aqui com seu pai quando era jovem para uma missão. Stella deveria ficar no carro com o radar, mas a seguiu e viu seu pai brigando com uma adolescente que não queria ir com ele. A garota o esfaqueou e fugiu, então o homem atirou para impedi-la. Depois, Stella ajudou seu pai a colocar o corpo no carro e jogá-lo no lago. Naquele dia, ele a ensinou que esse era o dever deles. Na van, Nick ensina Tony a atirar e acidentalmente diz que conhecia o pai dela, sobre quem Tony não sabe nada. No dia seguinte, Franklin leva Irene ao hospital, e o médico fica feliz em ver que ela está muito melhor. Ao mesmo tempo, Denise visita a casa novamente e pergunta a Judy sobre a foto no livro. Judy diz que sua família estava em um culto, e ela acha que é apenas uma piada. Quando o casal volta, Franklin pega uma câmera antiga e a dá a Byron, dizendo-lhe para revelar as fotos e ver a verdade. Mais tarde, Irene visita Chandra e a mantém distraída enquanto Judy entra para pegar seu tablet. No entanto, ele também encontra um colar com o mesmo objeto que ele tinha em sua perna, então corre para confrontar Chandra. Uma discussão começa, e Judy revela que Chandra tem várias coisas que ela roubou de seus pacientes. Irene promete manter o segredo se ela contar de onde veio o colar. Depois que saem, Judy explica que o tablet é uma chave e que as cápsulas pequenas são rastreadores, por isso ele removeu o seu. Ele acredita que o colar pertence ao seu pai. Enquanto isso, Byron revela as fotos e vê Irene e Franklin no deck de observação. Ele corre para casa, começa a procurar informações online e encontra milhares de teorias da conspiração. Eventualmente, ele encontra uma chamada à porta impossível, que tem uma arte de um missionário argentino de 1723. Quando Franklin chega em casa, encontra o galpão e a porta secreta abertas. Acontece que Byron está trabalhando na porta misteriosa, mas não conseguiu fazê-la funcionar. Franklin nota impressões digitais de sangue ao lado da porta e puxa a laje, revelando um painel de controle. Ao contrário de Stella, o painel está sem sua esfera, e Franklin suspeita que Judy tenha sido responsável. No caminho para casa, Byron percebe algumas folhas flutuando e começa a cavar naquele ponto para encontrar o jarro com a esfera desaparecida. Naquela noite, quando Franklin tira o lixo, encontra a carta de Irene e fica devastado ao ler seu conteúdo. Ele volta para dentro da casa e diz a Judy que costumavam estar bem, mas agora, com ele lá, está causando muita dor. Judy pergunta se ele tem certeza, o que faz Franklin sair e passar a noite na casa de Byron. Enquanto isso, o grupo de Tony chega a Illinois e se hospeda em um motel por uma noite. Quando Stella vai até a máquina de vendas, ela ouve barulhos estranhos vindo do quarto de Nick e descobre que ele está fazendo truques com uma das esferas para impressionar uma funcionária do motel. Stella paga a mulher para que ela vá embora e repreende Nick por fazer coisas perigosas, lembrando de que seu irmão morreu porque ele se comportou mal. Nick diz que Stella não é muito melhor, já que está mantendo Tony no escuro sobre tudo. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Nick conta a Tony que Stella era selvagem quando adolescente e a acusa de não falar sobre o irmão dele. Quando tenta apontar que Tony se parece com seu irmão, Stella bate a cabeça dele na mesa. Então, ela arrasta Tony para a van, e elas saem sem Nick. Durante a viagem, Stella explica que a pessoa que estão procurando faz parte de sua organização e que precisam impedi-lo antes que ele coloque as pessoas em perigo. Tony concorda em usar a máquina de Nick para descobrir para onde ir a seguir. De volta a Judy, ele e Denise visitam o antigo proprietário do colar que Chandra lhes contou. Eles encontram um homem que explica que o colar pertenceu a seu pai, que era caminhoneiro. Um dia, ele pegou um carona que parecia estar fugindo de algo. Suas suspeitas se confirmaram quando percebeu que o caminhão estava sendo seguido. Então o carona pegou uma faca da caixa de luvas e removeu o rastreador de seu tornozelo. Em seguida, ele o entregou ao motorista e fugiu. Enquanto isso, Byron mostra a Franklin a esfera, mas ele não se interessa e diz a Byron para tentar sozinho. Franklin então volta para casa e confronta Irene sobre a carta. Ela tenta se desculpar dizendo que cometeu um erro, mas Franklin acredita que há algo muito errado com o casamento deles e sente que ele não é suficiente para ela querer ficar. No galpão, Byron coloca a esfera no painel de controle, mas nada acontece. Na delegacia, Thomas descobre que Judy foi preso na noite anterior e começa a ter dúvidas sobre o copo. Momentos depois, ele visita Irene e lhe mostra todas as coisas que encontrou sobre Judy graças às impressões digitais. Há um histórico de incidentes violentos e internações psiquiátricas, então Thomas quer prender Judy. Para protegê-lo,
Irene finge que já o demitiu por ter ficado bêbado. Momentos depois, Denise e Jude voltam com informações sobre onde o pai dele foi visto há alguns anos. Jude quer seguir o rastro de seu pai, e Irene e Denise concordam em ir com ele, mas Franklin fica. Em particular, Irene mostra o relatório de Thomas para Jude, que diz que tudo foi inventado pela organização dele para que a polícia o prenda. Franklin recebe uma ligação do potencial comprador das moedas e descobre a mentira de Jude. O comprador explica que elas são extremamente raras e quer saber onde ele as encontrou, mas Franklin fica nervoso e desliga. Nesse momento, Byron chama até o galpão e revela que conectou um gerador ao teletransportador. Ele deduziu que a esfera era o carregador da máquina e que ela perdeu a energia quando foi removida, então agora ele quer recarregá-la. Assim que ligam, todo o túnel começa a tremer, e a esfera emite uma onda de choque tão forte que faz as luzes do bairro piscarem, dispara os alarmes dos carros, faz cães latirem e até mata pássaros. Na van, a máquina de Nick dá um curto-circuito e quase faz Stella bater o carro. Ela e Tony percebem que chegaram a um bairro sem energia. Quando a esfera para, Franklin e Byron usam o teletransportador. Byron vomita antes de entrar no deck de observação, maravilhado com a beleza do planeta. Franklin admite que nunca foi corajoso o suficiente para sair, mas agora está finalmente pronto, e revela que tem trabalhado em trajes espaciais há anos. Eles precisam ser finalizados, e Byron concorda em ajudar. Então ele vai comprar equipamentos de mergulho. Ele também passa em casa para pegar algumas ferramentas e precisa mentir para Jeanine sobre o projeto. Ela fica frustrada porque ele nunca está em casa ultimamente e começa a reclamar sobre a vergonha que ele trouxe para a família com a assinatura falsificada. Isso faz Byron perceber que foi ela quem o denunciou ao conselho. Stella está no parque pendurando cartazes de desaparecido com o rosto de Jude. Ela é encontrada por Thomas, que aponta que a van está estacionada no lugar errado e desconfia de 2 estrangeiros passando férias em sua pequena cidade. De repente, Tony começa a gritar coisas aleatórias em espanhol, e Stella briga com ela de propósito. Como Thomas não entende o que estão dizendo, ele fica desconfortável e vai embora. Mais tarde, em um hotel, Tony verifica as redes sociais e encontra um vídeo de Jude no karaokê, mas Stella anuncia que vai investigar isso sozinha. Depois que ela sai, Tony liga para Nick pedindo ajuda. Stella chega ao bar, e um funcionário lhe dá o cartão de visitas de Chandra, que Jude acidentalmente deixou para trás. Em seguida, ela visita Chandra, que se recusa a falar a menos que seja paga. Como ela não tem dinheiro, Stella retorna ao hotel e encontra Cornelius esperando por uma atualização. Mais tarde, Cornelius e as garotas voltam para ver Chandra novamente. Ele tenta pagá-la com moedas antigas, mas Chandra não acredita que seja ouro verdadeiro e exige dinheiro. Cornelius responde ferindo-a até que ela lhes dê o paradeiro de Jude. Em seguida, ele a mata e incendeia seu corpo em seu carro. Enquanto isso, Irene, Jude e Denise chegam ao local onde o caminhoneiro supostamente deixou Gabriel. Eles encontram Hannah, que explica que costumava namorar Gabriel, mas ele partiu há 15 anos sem dar explicações. Quando ela descobre há quanto tempo o grupo está dirigindo, ela os convida para passar a noite. Irene liga para casa, mas Franklin não atende, então ela deixa uma mensagem. Ela também continua ouvindo ruídos estranhos ao redor da casa, e Hannah jura que é apenas o vento. No entanto, enquanto os outros estão distraídos, Hannah se esgueira para uma sala secreta onde Paul está assistindo a todos com câmeras escondidas. Ele rastreia a ligação de Irene e confirma que é o mesmo número do homem com as moedas, ou seja, Paul era o comprador misterioso. Depois, Hannah deixa Jude dormir no quarto de Gabriel, e ele fica surpreso ao encontrar o mesmo livro que estava lendo. Existem muitas anotações nas margens e um pedaço de papel com algumas runas. No outro quarto, Irene pede desculpas a Denise pela morte de seu pai, culpando-se por isso. Um flashback revela que o filho de Irene estava profundamente deprimido, mas ela o pressionou a cuidar da família. Esse foi o empurrão final que o levou a tirar a própria vida. Na manhã seguinte, o trio parte, e Paul segue em seu carro. Enquanto isso, Byron e Franklin finalmente terminam os trajes espaciais e vão ao deck de observação. No entanto, Franklin decide não sair porque quer compartilhar o momento com Irene. Byron sai sozinho e descreve pelo rádio como é incrível. Franklin o lembra para não ir muito longe, mas Byron afirma que pode ver alguns móveis e desaparece ao virar a esquina, perdendo toda a comunicação.
o que faz Franklin temer o pior. Quando a família retorna, ele diz que está tudo bem, mas é claro que está se afogando em culpa. Jude vai para seu quarto e revela que roubou o livro da casa de Hannah. Usando as anotações e o tablet, ele começa a traduzir a mensagem. Enquanto isso, Irene leva Denise ao teletransportador, explicando que o encontrou após a morte de seu filho e que sempre acreditou que eles estavam conectados. Ela conta a Denise sobre o outro planeta, como isso a ajudou a lidar com sua dor, e como ela encontrou Jude lá. Denise não fica feliz ao saber que mentiram tanto para ela e sai furiosa. No dia seguinte, Jude procura a esfera e só encontra o buraco no chão. Franklin retorna ao deck de observação, mas Byron ainda não responde. No caminho de volta, Jeanine aparece para perguntar se ele viu seu marido. Franklin finge que não sabe de nada quando Jeanine o questiona sobre Byron. Em seguida, Jude confronta Irene e Franklin sobre Esfera, alertando-os que ela é perigosa. Ele anuncia que partirá em breve para seguir as pistas sobre o paradeiro de seu pai, e Franklin pergunta sobre o planeta. Jude confirma que é um deserto vazio. Enquanto isso, Cornelius para a van para se aliviar e encontra pássaros mortos pela área. Dentro da van, Stella explica para Tony que terá que matar Jude quando o encontrar. Se não o fizer, a organização vai levar Tony embora. A conversa delas é interrompida por Cornelius, que avisa sobre os pássaros enquanto vê Jude saindo em um carro. Stella decide segui-lo com a van, enquanto Cornelius e Tony vão espionar a família. Eles observam a casa da floresta e Cornelius revela a Tony que o irmão de Nick é seu pai e que ele pode apresentá-la a ele quando tudo terminar. Então, Tony se aproxima da casa, e Franklin sai para encontrá-la, apenas para Cornelius aparecer por trás com uma arma. Voltando a Jude, ele se encontra com Denise e tenta convencê-la de que nunca mentiu para ela. De repente, Stella aparece e começa a atirar, fazendo com que os dois se escondam atrás de um carro. Jude pede para Denise voltar para a casa dos avós antes de começar a correr pela floresta para que Stella o siga. Denise retorna à casa de Franklin e encontra seus avós sendo feitos reféns por Cornelius. Ele a captura também e ameaça matá-la até que Irene finalmente revela que o teletransportador está no galpão. Cornelius entrega a arma para Tony e a instrui a manter a família dentro de casa enquanto ele vai procurar pela porta especial. Assim que ele sai, Irene tenta fazer Tony enxergar a razão. Após hesitar, Tony pega uma faca para libertá-los, mas é interrompida pelo retorno de Cornelius. Enquanto discutem sobre o que é o certo a fazer pelo bem maior, Denise tenta usar suas chaves para cortar as amarras de Franklin. Cornelius então liga para Stella e compartilha um novo plano. Ela grita na floresta que capturaram Denise e sua família. Então, se Jude quiser salvá-los, ele deve se render. Jude se entrega, e enquanto Stella o arrasta para a van, ele diz que se lembra dela de sua infância. Ele a viu ajoelhada diante de sua mãe durante uma cerimônia especial. Quando chegam a casa, Cornelius golpeia Jude com a arma e diz que ela o enviou. Jude não acredita. Então Cornelius o chuta e o culpa por colocar a família em perigo. Chega o momento de Stella matar Jude, mas ela não consegue. Então Cornelius se oferece para fazer isso. Nesse momento, Franklin o ataca, mas Cornelius facilmente domina e o derruba. Em seguida, Cornelius tenta matar Stella por sua traição, mas Jude o ataca novamente. Isso dá uma abertura para Franklin nocautear Cornelius com a bengala de Irene. Stella pega a arma e anuncia que não haverá mais mortes antes de eletrocutar Cornelius até ele desmaiar. Depois, Cornelius é amarrado e amordaçado no fundo da van, e Stella diz que ela e Tony vão viajar para longe. Ela não está preocupada com alguém a seguindo porque Cornelius é sua moeda de troca agora. Momentos depois, na estrada, um carro bate na traseira da van e Stella tenta acelerar, mas o carro a atinge lateralmente, fazendo a van sair da estrada. Ela rola a colina abaixo até finalmente parar. Um grupo de homens imediatamente a cerca e prende as mulheres enquanto Hannah e Paul dão as boas-vindas a Cornelius. Na casa, Denise diz a Jude que irá com ele. Eles entram no galpão, e Jude coloca seu tablet no painel de controle, revelando que é um teclado. Agora eles podem escolher para onde ir. Então ele digita o endereço que viu no papel do livro, mas também aponta que a localização é reiniciada após cada viagem. Depois de algumas despedidas emocionantes, a dupla desaparece no teletransportador e surge em um prédio sofisticado em Bangkok. De volta a Franklin, ele finalmente conta a Irene sobre Byron e os trajes espaciais. Ele acredita que Jeanine merece um fechamento, então ele decide procurar por Byron. Irene o apoia e troca algumas palavras de amor antes de deixá-lo partir. Ao sair, Franklin fica surpreso ao encontrar sua mesa de centro do outro lado. Conforme ele avança, ele perde a conexão de rádio. Eventualmente, Franklin encontra um corpo com uma faca no peito,
sem saber que é o homem que Jude matou. De repente, ele percebe que o oxigênio de seu traje está acabando e se torna muito difícil respirar. O rádio funciona por um segundo e ele consegue relatar para Irene antes de desmaiar. Ele acha que seu fim chegou, mas, nesse momento, Irene aparece e remove seu capacete. Descobre-se que o ar ali é respirável para humanos e que há até mesmo uma cidade nas proximidades. Terminando assim Anos-Luz série de drama e ficção científica de 2022 e eu espero você no próximo vídeo.